No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um evento climático, um dos piores eventos climáticos da nossa idade, da nossa presente época, o Holoceno. Pois é, esse evento climático ele trouxe aridez e inundações durante muito tempo em nosso planeta. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já deixa o dedo no like e compartilhe o vídeo. Bom, tá aí, esse é o evento, o chamado Evento Climático de 4.200 anos atrás. Pois é, esse é o nome do evento. Só que também tem um evento, também pode chamar de evento de aridificação. Só que não foi só, eu não gosto desse nome de aridificação, porque ele não provocou somente essas locais que ficaram um pouco mais áridos, mas ele também provocou locais com grandes inundações. Então, foi um evento climático extremo no Holoceno, nosso atual período geológico, da nossa época, no caso o Holoceno, e que ele definiu o período, né? Ele definiu a atual época do Holoceno, que é a chamada período megalaniano. Pois é o nosso tempo geológico, a nossa atual idade geológica, onde nós estamos, né? Que é a partir de 4.200 anos atrás até agora. E esse evento definiu como que começou esse evento, nessa época, esse nosso atual. Acontece que, minha gente, foi um período assim de eventos climáticos muito severos durante o Holoceno, os mais severos que aconteceu. Tanto é que marcou a divisa, né, de um início de um período. Pois é, justamente que começou por volta, né, de 4.200 anos atrás, ou seja, aproximadamente 2.200 anos antes de Cristo, e levanta a hipótese de, por exemplo, foi levantada a hipótese da queda do Império do Egito Antigo, a queda do Império Arcadiano na Mesopotâmia e outros muitos mais, por exemplo, também como o colapso da civilização do Vale Indo. Pois é, acontece que várias civilizações sofreram por causa desse evento que foi realmente colossal, inclusive, né, provocando também migrações de pessoas da língua indo-europeia justamente para a Índia. Pois é. Então, porque justamente nós vamos ver agora aqui, né, nesse mapa, o que aconteceu, né, nesse evento e onde foi. Porque nesse mapa que vocês estão vendo aí, as linhas tracejadas foram locais onde que afetaram por condições úmidas ou inundações. Agora, as linhas que são pontilhadas são secas ou tempestades de poeira, que tiveram excessos de tempestades de poeira nessa época. Tudo isso a gente sabe vendo na testemunhos geológicos e tal. Então acontece que quando nós vemos essas linhas pontilhadas que vocês estão vendo, claro, esses pontinhos pretos aqui, né, são onde nós pegamos, né, principalmente os testemunhos. Então nós vemos que na região aqui, por exemplo, no Brasil, parte do Brasil, Amazônia, aqui no Nordeste, Centro-Oeste e tal, foi um período mais com tendência maior de chuvas. Apesar de que o atual clima lá da Amazônia estabilizou aproximadamente 2.000 e poucos anos atrás. E foi justamente, né, que estava começando a se estabilizar, né, o clima ali naquela região. Mas esse evento foi um evento abrupto, tá? E nós vamos falar sobre isso. Estou mostrando aqui que, por exemplo, aqui na África, tá, sofreu bastante, onde justamente era o Egito. Muito aqui também, nessas outras civilizações, inclusive aqui na Europa também sofreu com muita seca. A parte aqui mais na China também, na Índia com muita inundação. Aqui nos Estados Unidos, né, nessa região, claro que não existia Estados Unidos, né, nem existia talvez ali só aqueles povos originários. Tivemos locais com muita seca ali, principalmente na costa oeste americana, e na costa leste foi o contrário, né? Muita inundação. E tudo isso aí tem algumas explicações dessa causa desses eventos. Então esses eventos, né, eles simplesmente
eles resultaram o quê? No enfraquecimento, foi resultado de um enfraquecimento significativo da AMOC, que é aquela circulação meridional lá do Atlântico. E quando ela perturba nessa corrente oceânica, é uma corrente oceânica global, ela perturba essas correntes e gera mudanças na precipitação a nível global. Pois é, isso aí é evidente. E também tivemos uma mudança na zona de convergência intertropical. É a zona de convergência intertropical, ela tem aproximadamente 33% da chuva planetária atual. E ela foi se deslocando um pouco mais para o sul. E essas evidências, né, desse deslocamento mais para o sul, ele sugere que, como se deslocou mais para o sul, você tem maior precipitação nas áreas da América do Sul e menor precipitação aqui, ó, na África. Só que também temos um fortalecimento das monções aqui lá indianas. Tá? Então, esse fortalecimento, tudo isso tem a ver com uma outra coisa que foi observado, né, durante esse período, durante os testemunhos, que foi o aumento da variabilidade do El Niño Oscilação Sul, do fenômeno, que também desempenhou um papel na geração de condições climáticas associadas ao evento. Pois é. E como não bastasse somente isso, ou seja, a perturbação da MOC, a zona de convergência, né, que foi jogada para baixo, tudo isso tem a ver, tá? Porque a zona de convergência ela segue o aquecimento da superfície do oceano, então provavelmente foi jogado para baixo por conta também da MOC, porque não foi um período muito quente, tá? Então foi um período até que não foi dos mais quentes do oceano, mas teve essa reviravolta toda. Teve esse excesso de El Ninho que foi lá, mas teve uma outra causa também que pode ter sido um fator que, somando isso tudo, né, degringolou o clima no mundo, que foi o vulcanismo explosivo na Islândia. Pois é, simplesmente esse baixo teor de enxofre desses vulcões islandeses que foram sugeridos, foi visto justamente, né, nas rochas lá, ou seja, como nós descobrimos isso justamente nos testemunhos, foi levado esse estudo a surgir um impacto significativo no clima global. Lembrando que esses vulcões, né, como eu já expliquei aqui, têm impactos tanto para aumentar como para diminuir temperaturas e com isso faz uma bagunça na estratosfera e bagunça o nosso clima aqui na troposfera. Acontece que essa fase de intensa aridez, né, lá no norte da África, Oriente Médio, Mar Vermelho, na Península Arábica, no subcontinente indiano, regiões centrais da América do Norte, tudo isso aconteceu e as geleiras em todas as cadeias montanhosas no oeste do Canadá, eles avançaram bastante nessa época. Justamente a própria Islândia, ele experimentou um grande avanço glacial. E essas evidências também mostram que é, tem lá uma caverna na Itália, né, perto lá do manto do Kilimanjaro, né? Esse gelo, ele tem essa geleira andina, também em geleiras andinas, mostram que essa aridificação, né, por exemplo, que pegou parte da Mesopotâmia, aconteceu, né, justamente nesse período de 4.200 anos, até aproximadamente 4.100 anos. Então foi um período, né, até mesmo bastante intenso e grande, né, imagina, né, você viver nessa época e praticamente um século, né, com essas alterações profundas. Isso realmente pode sim ter desencadeado queda de vários impérios que viveram na época. Agora, só para vocês verem que isso aqui é um gráfico, tá, de temperatura lá durante o Holoceno, e aqui aproximadamente entre 4.200 anos não foi um dos períodos mais quentes, né, teve até pelo contrário um período um pouco mais frio, né, longe dos topos de temperatura do Holoceno, até mesmo maior do que hoje em dia. Mas também nós vamos comentar aqui depois um outro evento, que é esse aqui, é o evento de 8,2 mil anos atrás, que foi um evento de um congelamento durante o período quente do Holoceno. Pois é, esse evento também determinou a mudança da idade que a gente estava vivendo e foi um período
bem interessante para a humanidade, vivendo nessa época, então, que era muito menos desenvolvida do que os grandes impérios há 4.200 anos atrás. Mas, sim, tivemos esse evento que também mudou a história, né, humana, a história de como nós, né, desenvolvemos até chegar até agora. Então, próximo vídeo eu falarei desse grande evento também que aconteceu durante o Holoceno. Beleza? Gostou? Larga o dedo no like e compartilha o vídeo. Forte abraço para vocês. Até a próxima, pessoal.